Olá a todos e bem-vindos a algo completamente diferente do Teorias da Conspiração. Tal como prometido e sempre que possível, este semi-hiato do Teorias da Conspiração será completado com outro tipo de conteúdos diferentes. E neste caso, a proposta que vos trago é outro programa escrito por mim, lido por mim também, da Bruá Podcasts, mas que é, eu não diria o oposto, mas muito diferente do Teorias da Conspiração. Chama-se Turista do Tempo e é exatamente tão silly e tonto como parece. A premissa do programa é muito simples. Vocês, ouvintes, são turistas que vão passar férias a outros períodos históricos e vão visitar grandes impérios ou civilizações antigas. E no caso deste primeiro episódio, vamos até Chichén Itzá, do Império Maia, a 900 depois de Cristo. Mas o que foi mais porreiro de fazer neste programa é que isto não é como o Teorias em que um narrador vos vai contar a história. Nós tentamos fazer a recriação auditiva do Império Maia e daquilo que vocês estariam a ver e a ouvir se efetivamente lá estivessem há cerca de 1100 anos. Ou seja, se agarrarem bons auscultadores, fecharem os olhos e aventurarem-se neste episódio, vão ser absolutamente projetados para uma espécie de épico cinematográfico auditivo, pelo menos assim espero, que inclui ouvirem a criação do universo, inclui participarem naquilo que seria uma espécie de jogo de futebol dos maias, até vão assistir a um sacrifício humano e terão a oportunidade de comprar souvenirs do Império Maia para levar à família. E tudo isto só é possível graças à incrível sonoplastia da equipa da Bruá e em particular do João Rodrigues, que fez a sonoplastia para muitos dos episódios do Teorias, mas que aqui esticou completamente a corda, soltou completamente a franga e conseguiu recriar auditivamente guerras entre deuses, sacrifícios humanos, cobras venenosas, correr na floresta, uma cidade cheia de maias à nossa volta. Bom, acho que está um trabalho mesmo extraordinário e mesmo que vos aborreça de morte o texto que eu escrevi e que estou a ler, acho que só pela sonoplastia do João este programa já poderá valer a pena. Sem mais demoras, desejo-vos boa viagem e que gostem deste Turista do Tempo. Sejam muito bem-vindos. Prontos para começar a viagem? Por favor, usem o ecrã touchscreen à vossa frente para selecionar o destino. Primeiro o local e agora o ano. Excelente escolha. Selecionaram a civilização Maia no ano 900 depois de Cristo. Uma viagem 1100 anos para trás no tempo que nos levará às profundezas das florestas tropicais da América Central. Nesta incrível aventura, com uma certa dose de perigo, terão a oportunidade de escapar a predadores venenosos, provar bebidas sagradas, ouvir lendas contadas por um velho xamã, escapar a terríveis sacrifícios humanos, descobrir as origens do cacau e os segredos ocultos das maçarocas e jogar um dos desportos mais perigosos da história. Estão prontos? Apertem o cinto, segurem-se bem, vamos a isso. Turista do Tempo, um podcast da série Sapiens, narrado por Renato Rocha. Olá a todos. Fizeram boa viagem? Não tenham medo. Vão saindo da máquina do tempo e coloquem-se em círculo à minha volta. Bem-vindos ao vosso primeiro destino, a península de Yucatán, no que será um dia o sul do México. O que vem à nossa volta é floresta cerrada, com árvores exóticas como palmeiras,
cedros espanhóis, gumbolimbos e mafumeiras. Não encontrarão estradas, nem postes de eletricidade, muito menos sinal no telemóvel. Viajamos mais de 1100 anos, até por volta de 900 depois de Cristo, e tudo para conhecermos um dos povos mais extraordinários da história, os Maias. Vamos andando enquanto vos explico o que vamos encontrar, mas sem pressas. Estamos em pleno clima tropical, temperaturas de 30 graus e um ar úmido e pesado que parece entrar-nos pela garganta abaixo. É muito fácil ficar cansado e ter de parar para respirar, e isso são péssimas notícias, porque esta floresta tem todo o tipo de animais que possam imaginar. Poderão cruzar-se com inofensivos perus de penas coloridas e javalis peludos, mas se tiverem azar... Esperem, para tudo, ninguém se mexa. Estão a ver esta tira castanha a centímetros do meu pé direito? Sim, aqui mesmo. Olhem, está a mexer-se. É uma maravilhosa Crotalus simulus, uma víbora venenosa que pode chegar ao 1,5 metro de comprimento. Se ela efetivamente me morder o pé, posso sentir dores severas, inchaços musculares, bolhas de pus e até necrose. Isto é, a morte dos meus queridos tecidos biológicos. É incrível, não é? Reparem naquelas escamas. Felizmente, ela parece um pouco distraída e por isso vou muito devagarinho tirar o pé e pronto. Recomendo-vos que deem a volta para não a provocar. Mas não é para vos assustar que começamos a nossa viagem na floresta. O que estão a ver à nossa volta é o habitat natural dos Maias, um povo que os arqueólogos acreditam ter nascido há milhares de anos, no que hoje é o sul do México e a Guatemala. Por volta de 2000 a.C., várias tribos começaram a praticar a agricultura, a plantar milho, feijão, batata doce e a construir as suas primeiras povoações. Imaginem, assim, algumas dezenas de cabanas ovais feitas de madeira, canas e ramos de árvores e cobertas por uma espécie de barro. Só mais tarde é que estas povoações abriram clareiras entre as árvores, apareceram os primeiros edifícios de pedra calcária e algumas tribos maia deram origem a verdadeiros centros urbanos com milhares de habitantes. Por isso, quando pensamos em civilização maia, na verdade devíamos pensar numa série de cidades-estado espalhadas pela floresta, um pouco como as antigas cidades-estado gregas da Antiguidade Clássica. E é exatamente a uma dessas cidades que estamos a chegar. Apresento-vos Chichén Itzá, uma das maiores cidades alguma vez construídas pelos maias. No ano em que estamos, 900 d.C., Chichén Itzá é um grande centro político, religioso e económico da península de Yucatán e por isso dos maias desta região, chamados Maias Yucatán. Sim, daqui a cidade pode não parecer muito impressionante. Conseguimos ver, sob um magnífico céu azul, algumas dezenas de pirâmides, edifícios e escadarias de pedra ligados por estradas de terra batida, tudo rodeado por árvores. Nenhuma construção tem mais de 2 ou 3 andares e são apenas 5 km² de civilização perdidos no meio da floresta. Nem parece a capital de um grande povo. Mas a nossa primeira paragem vai revelar-nos porque é que os maias são muito mais avançados do que pensamos. Mas para lá chegar, temos de passar por um mercado de rua. De ambos os lados da estrada, milhares de vendedores dispõem os seus produtos em bancadas de madeira, cobertas com tecidos de algodão tingido de várias cores. Os maias são especialistas em tecelagem. Estão a ver aqueles enormes tanques de pedra? É ali que os maias mergulham o algodão e lhe dão as cores garridas que ainda hoje os fazem famosos, especialmente o verde, o ocre, o azul e o vermelho, a cor principal com que pintam os seus edifícios por representar a vida e o sol nascente. À medida que formos passando, vão poder ver também a base da dieta maia.
Deste lado, por exemplo, temos enormes cestos de vinho cheios de feijões, abóboras, espinafres e alguns tubérculos como batata doce ou inhames. Olhem, e ali mais à frente vemos nacos de carne de animais acabados de desventrar. Há perus, veados, porcos selvagens. O quê? Aqueles animais compridos e cinzentos a espernear pendurados entre aves de madeira? Não sei se vão gostar, mas sim, podemos aproximar-nos. Conseguem ver? As escamas, os rabos bicudos e compridos, as garras verdes escuras. Sim, são iguanas. Uma das fontes de proteína usadas pelos maias. Gostavam de experimentar? Podemos comprar uma e dividir por todos. Não? Ok, seguimos em frente. Mas esperem, temos de parar outra vez. Alguém me sabe dizer o que é isto? À primeira vista parece um cesto cheio de amêndoas castanhas, mas não, é cacau. Os mais golosos vão gostar de saber que devemos às tribos da América do Sul e mais tarde da América Central, como os maias, claro, a descoberta do cacau, que está na base dos nossos chocolates preferidos. Aliás, a palavra é mesmo de origem maia. Eles chamam a estas sementes da árvore do cacau cacau, com 2 Ks e um W no fim. Além de os usarem para fazer bebidas com especiarias, as sementes de cacau são também utilizadas como moeda de troca. Com um cesto destes, qualquer um de nós ficaria rico, poderia comprar as iguanas que quisesse e certamente seria a inveja de Chichén Itzá. Mas chega de gastronomia, vão deitando olhares discretos aos próprios maias. Estes mercados juntam todas as classes sociais, fáceis de distinguir pela forma como se vestem. Por exemplo, aquele casal. Ele leva o cabelo comprido, preso atrás do pescoço por um osso de javali e veste apenas uma tanga de algodão cuidadosamente enrolada na zona da virilha. Já a mulher também tem uma saia de algodão, mas cobre os seios com uma tira de tecido tingido de vermelho. São claramente um casal, digamos, normal, classe baixa. Agora, aquele outro casal ali são certamente gente importante. Provavelmente até pertencem à realeza. Tal como os outros, usam roupas simples de algodão, mas aquilo que os distingue é exatamente os acessórios. Ambos têm as roupas decoradas com penas coloridas, pedaços de pele de jaguar, pulseiras de jade, colares de búzios e de conchas e brincos com dentes de crocodilo. E reparem que na cabeça trazem uma espécie de coroa de vime ou de madeira, na forma de serpentes, jaguares ou crocodilos. Veem aquelas penas verdes e vermelhas no topo das coroas? Não são de um pássaro qualquer, são penas de quetzal, uma das aves mais sagradas para os maias. Os quetzal são naturais de climas tropicais, extraordinariamente reclusivos e muito difíceis de apanhar. E por isso, poder decorar o corpo com penas de quetzal é sinal ou de grande estatuto ou de muito, muito dinheiro. A única coisa melhor de ter um cesto cheio de cacau é ter uma pena de quetzal. Bom, e agora, se não se importam, continuamos para... Não, esperem, um momento. Sim, é um simpático vendedor de água, mas não a bebam, é que... Aproximem-se, por favor, eu não quero dizer isto demasiado alto. A água doce dos maias provém, na sua maioria, dos cenotes. Memorizem esta palavra porque vai ser importante mais tarde. Para já, imaginem os cenotes como uma espécie de poços naturais, cavados por milhares e milhares de anos de erosão, na forma de gigantescas piscinas naturais formadas por calcário. Ora, qual é que é o problema? É que esses cenotes são, muitas vezes, utilizados como local para despojo de corpos após os sacrifícios humanos aos deuses. Depois de cuidadosamente decapitado ou esventrado, o corpo do sacrificado é atirado para dentro de um cenote onde fica a apodrecer. Ou seja, é possível que a água oferecida por este simpático vendedor tenha, digamos, um aditivo humano. Por isso, pessoalmente, eu não a recomendaria. Alguém tem alguma pergunta? Sim? Não tenha medo, pode perguntar à vontade. Porque é que aquele casal tem uma cabeça tão estranha? Sim, é um adjetivo apropriado.
Reparem como tanto o homem como a mulher têm uma cabeça alongada para cima, quase bicuda, como se alguém tivesse espalmado a testa e a nuca. E podem olhar sem problema, eles não ficarão ofendidos. Na verdade, ter a cabeça alongada é um sinal de estatuto na sociedade maia. É como ter muitas penas de quetzal. Mas o método para lá chegar é um bocadinho cruel e começa na infância. Assim que o bebê nasce, os pais atam a cabeça da criança a 2 tábuas de madeira e deixam-nas assim durante algumas semanas para moldar o crânio do bebê e dar-lhe aquele aspecto alongado. Mas não se trata de uma preferência estética. Há um motivo religioso, espiritual, mitológico, e para o conhecer temos de sair do mercado. Estamos no observatório. É incrível, não é? Uma gigantesca plataforma de pedra rodeada por escadarias brancas e no topo uma torre circular pintada de ocre, verde e dourado. A altura total, 23 metros, o equivalente a um edifício de 8 andares. Este observatório é o local onde os xamãs maias olham para os céus, através de uma espécie de claraboia no topo da torre. É a única estrutura circular na cidade e a única dedicada apenas à ciência, à matemática e à religião. Sim, porque para os maias está tudo misturado. Vamos entrar, quero mostrar-vos uma coisa. Cuidado com a subida. Esta faz-se através de uma apertada escada em caracol. E agora, permitam-me apresentar-vos um dos xamãs dos maias. Ali está ele, sentado no chão, sobre uma tapeçaria colorida. Por cima, vemos a abertura do observatório e o céu azul. E se fosse noite, veríamos milhares de estrelas e constelações. Olhem, o xamã convida-nos a sentar-nos. Oferece-nos uma bebida tradicional em pequenos copos de cerâmica. Este líquido branco, parecido com leite, chama-se pulque, feito com uma seiva fermentada de agave, uma árvore muito popular nesta região do mundo. Podem provar. Gostam? É um pouco agressivo, amargo, meio ácido, sem saber muito a álcool e deixa-nos a boca seca. Pode não corresponder aos nossos gostos modernos, mas o pulque é muito importante para os maias. Este xamã bebe-o durante os seus rituais e até é dado às vítimas de sacrifício por ter propriedades relaxantes. Mas agora, silêncio, porque o xamã vai contar-nos uma história. Aliás, a maior história de todas, a criação do mundo. No princípio não havia nada. Tudo era escuridão e silêncio. Não havia nem terra, nem mar, nem plantas, nem animais, nem sequer havia luz. Na infinidade desta escuridão primordial habitavam 7 espíritos, cobertos de penas verdes e azuis. Estas divindades criaram a terra e o céu, e para os separar, plantaram uma gigantesca ceiba, uma árvore tropical. As suas raízes penetravam na terra e chegavam ao submundo. O seu tronco emergia do solo e dava sombra aos oceanos e continentes, e os seus ramos, estendidos até à abóbada celeste, ultrapassavam as estrelas e os astros e chegavam ao mundo dos espíritos, onde um dia os antepassados maias viriam a viver. Só depois vieram as plantas, os animais e, finalmente, os primeiros homens, feitos de lama e barro. Mas estes não tinham alma, não sabiam adorar os deuses, e por isso um gigantesco dilúvio destruiu o mundo. A seguir, os deuses voltaram a criar o homem, desta vez de madeira. Mas também eles não conseguiram adorar os seus criadores e foram destruídos num segundo dilúvio. Ainda tentaram uma terceira vez, mas esta terceira criação era também imperfeita. Não havia nem sol, nem lua, e por isso não havia dia nem noite, e o mundo vivia na escuridão.
Foi nessas trevas que nasceu Vucub-Caquix, um demónio em forma de pássaro que tomou conta do mundo e fingiu ser o sol e a lua. Quando voava pelos céus, provocava tornados e tempestades. O mar ondulava-se à sua passagem e até as montanhas eram mergulhadas na penumbra sob a sombra das suas enormes asas. Toda a terra era governada por Vucub-Caquix e nenhum deus ou espírito se atrevia a enfrentá-lo. Foi aí que apareceram os heróis gêmeos, 2 irmãos, filhos de espíritos e deuses antigos, chamados Unapu e Xbalanque. Eram ambos filhos de Unapu, o deus do milho. Os heróis gêmeos viveram inúmeras aventuras fantásticas, mas o seu maior feito foi enfrentarem, finalmente, o pássaro demónio que mandava no mundo. Depois de um combate feroz que fez tremer as próprias fundações da terra, Unapu trespassou Vucub-Caquix em uma lança, e os 2 gêmeos transformaram-se no sol e na lua, no dia e na noite, nos 2 lados da dualidade que marca a passagem do tempo. E em honra do seu pai, Unapu, o deus milho, os deuses usaram o milho como matéria-prima para criar um novo homem, como antes usaram a lama e a madeira. Mas desta vez o mundo persistiu. Unapu renasceu na forma de uma colossal árvore da vida que segurou o peso dos céus e das estrelas sobre os seus ramos, e a humanidade, criada literalmente a partir do milho, aprendeu a servir os deuses e a viver em sintonia perfeita com os ciclos da natureza. E para que nunca nos esqueçamos desta história, e em homenagem ao deus do milho, ainda hoje é uma honra para os maias terem a cabeça alongada, imitando a forma de uma maçaroca. Para os maias, o mundo não começou num único ato de criação. Foram precisas várias tentativas. Todos os mitos maia estão cheios de referências a ciclos, renovações, repetições, o que não admira numa sociedade para a qual a agricultura é tão importante. Há 3 pares de heróis gêmeos, há 4 criações da humanidade. Há deuses que repetem as ações dos seus pais e dos seus avós e que descem ao submundo e retornam à vida vezes e vezes sem conta, da mesma forma que todos os anos as plantações renascem na primavera e, claro, voltam a morrer no inverno. Desde a vida dos seus deuses ao movimento dos astros e ao ritmo das estações, os maias veem o mundo e a sua própria existência como uma constante renovação, sem distinguir entre a humanidade, a natureza e o mundo espiritual. Nada começa nem acaba, tudo continua. Todos nós somos feitos de milho e por isso filhos da terra e de Unapu. E por isso mesmo o ritmo da natureza governa tudo na sociedade maia. Mas está na hora de nos despedirmos do xamã, descer as escadas em caracol do observatório e continuar o nosso trajeto. E não temos de andar muito mais. Em apenas alguns minutos chegamos à praça principal de Chichén Itzá e a um dos monumentos mais icónicos do período maia, o Templo de Kukulcán. Vale a pena parar um bocadinho e apreciar a sua arquitetura. À primeira vista, é só uma pirâmide de calcário com 30 metros de altura. Tem 4 lados. E reparem que os lados da pirâmide não são lisos, como as pirâmides do Egito. Tem sulcos ou degraus, como se alguém tivesse empilhado várias plataformas de pedra, cada uma mais pequena que a outra até chegar ao topo. Mas para subir não é preciso trepar. Cada lado tem uma enorme escadaria. E mais uma vez vemos a obsessão dos maias pelos ciclos e repetições da natureza. Andem à volta do templo e contem os degraus de cada escadaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bom, eu digo-vos, senão nunca mais saímos daqui. 3 escadarias têm 91 degraus e a quarta tem 92.
Que estranho, não é? Num edifício tão simétrico e direitinho, uma escadaria tem 1 degrau a mais? Basta fazer as contas. 91 mais 91 mais 91 mais 92 dá 365, o número de dias do calendário solar. Os maias levavam o astro-rei tão a sério que até fizeram 1 degrau a mais em apenas uma escadaria só para o caso de alguém ter paciência para os contar a todos. Mas este não é o meu detalhe favorito do templo de Kukulkan. Reparem na base da escadaria. Estão a ver aquelas esculturas parecidas com gárgulas? Se nos aproximarmos, veem melhor. Uma cabeça comprida, uma boca aberta, um par de olhos, dentes. Não é um dragão, é uma serpente. Trata-se de Kukulkan, o deus a quem este templo é dedicado. Kukulkan significa algo como serpente emplumada ou serpente com penas e é um dos deuses mais importantes dos maias de Yucatán, o símbolo da vida, dos ventos e da chuva. Para eles, as serpentes vivem simultaneamente debaixo e à superfície do sol e por isso é como se fizessem a ligação entre os homens e os deuses. Kukulkan é uma espécie de deus padroeiro de Chichén Itzá e até os líderes políticos da cidade adotam Kukulkan como título, da mesma forma que os imperadores romanos, a certa altura, eram todos Augusto. Mas voltemos ao templo e a mais uma demonstração do gênio dos maias. O templo está construído com uma perfeição geométrica tão grande que todos os anos, exatamente no equinócio de outono, a luz do sol poente bate na pirâmide e projeta uma sombra ondulante ao longo do templo, ondulante como uma serpente. A cada equinócio, os maias podiam ver aquelas cabeças de Kukulkan e atrás delas o seu corpo serpenteante a subir pelo templo, pintado com a cor dourada do sol. Já está na hora. Tenho uma surpresa muito especial. Depois de tantas horas a assistir à história dos maias, está na altura de participarmos nela. Digam-me, na vossa mochila tem ténis confortáveis e roupa desportiva? Então, deitem-nos fora. Não podemos ser vistos como criaturas de outro milénio. Em vez disso, convido-vos a vestir estes calções de algodão e estas confortáveis sandálias de pele. O jogo está quase a começar e hoje vamos comportar-nos como verdadeiros maias. Atenção! Atenção, equipa! Eu sei que está calor, estamos aqui há horas, mas não podemos parar. Chegou a minha vez. A bola vem a voar na minha direção. O que é que eu escolho? O joelho? A anca? O cotovelo? Decido-me pelo mais simples. Levanto o cotovelo na direção da bola e fecho os olhos à espera do embate. A bola atinge-me como a bala de um canhão, faz ricochete e sai a voar. E eu caio para trás, sob as gargalhadas e aplausos da assistência. À nossa volta estão centenas e centenas de espectadores, confortavelmente sentados em plateias de pedra, mas só os vemos lá ao longe. O campo de jogo é absolutamente gigantesco. Tem 167 metros de comprimento, mais 50 metros que um campo de futebol normal. Dos dois lados estão duas enormes paredes com vários metros de altura, construídas em paralelo, e no meio de uma delas, o objetivo do jogo. Um minúsculo arco de pedra orientado na vertical. É por ali que a bola tem de passar e ali vem ela outra vez. Felizmente não me acertou. Se o fizesse, podia ficar gravemente ferido. A bola é feita de borracha, ligeiramente mais pequena que uma bola de handball, mas pesa cerca de 4 quilos. Levar com ela na cabeça pode ser morte certa e o pior é que as regras do jogo tornam-no ainda mais sinistro. Não podemos usar nem os pés nem a palma das mãos. Só podemos tocar na bola com os joelhos, os cotovelos ou as ancas. E se ainda não tocaram nela, considerem-se sortudos. Imaginem o que é um monte de borracha, pouco mais leve que um garrafão de 5 litros, a ser arremessado na vossa direção. Lá vem a bola outra vez. Ela bate na parede, cai no chão e a audiência explode em aplausos. Mais uma regra: a equipa que deixar a bola cair ao chão perde a jogada.
Neste caso, fomos nós, por isso é a equipa contrária a jogar. Peço-vos por tudo o que é mais sagrado para ficarmos para trás. Já devem estar tão negros e doridos como eu. Além disso, tenho de vos explicar a importância sagrada deste jogo. Lembram-se de Un-Unapu, o deus Milho, o pai dos heróis gêmeos que derrotaram o demónio em forma de pássaro? Os maias contam outra história sobre esta família. Tal como os seus filhos, Un-Unapu tinha um irmão gêmeo, Vukub-Unapu. Un-Unapu e Vukub-Unapu foram os primeiros campeões do jogo da bola. Quando o mundo ainda vivia na escuridão e o homem era uma promessa distante, os dois irmãos divertiam-se durante horas a fio a jogar, passando a bola um para o outro e atirando-a por um arco de pedra preso a uma parede. Um dia, ao vê-los jogar, os deuses do submundo irromperam das profundezas da terra e desafiaram os irmãos. Os gêmeos eram exímios jogadores, mas quem poderia competir com os deuses da morte? Depois de uma partida lendária que fez tremer as próprias fundações da terra, os irmãos saíram derrotados e os deuses castigaram-nos. Vukub-Unapu foi enterrado no último nível do submundo, debaixo do campo de jogos, e Un-Unapu foi decapitado e a sua cabeça pendurada numa árvore de cabaças. Um dia, a filha de um dos deuses do submundo foi colher cabaças à árvore e encontrou a cabeça de Un-Unapu. Ao ver a rapariga, este cuspiu-lhe para a mão e, por artes mágicas, ela engravidou. Foi desta estranha união que nasceram Unapu e Xbalanque, os gêmeos heróicos que mais tarde derrotariam o pássaro demónio. Mas antes dessa vitória, os gêmeos encontraram a antiga bola do seu pai e do seu tio e aprenderam também eles a jogar. E mais uma vez o ciclo repetiu-se. Os deuses do submundo desafiaram-nos para uma partida, mas desta vez os jovens heróis saíram vitoriosos. Irados, os deuses queimaram-nos na sua fornalha e espalharam as suas cinzas num rio. Mas como tantas vezes acontece, um novo ciclo começou. Os gêmeos renasceram da mistura de água e cinzas, voltaram ao submundo, enganaram os deuses, cortaram-lhes a cabeça e, por fim, os gêmeos ascenderam aos céus, onde tomaram o seu merecido lugar no cosmos, o Sol e a Lua. Todos os dias e todas as noites recriariam a sua descida ao submundo e regresso ao mundo dos vivos, através do movimento do Sol e das fases da Lua. E assim, ao olhar para os céus, os maias nunca esqueceram os feitos heróicos dos gêmeos, nem a forma como deram luz ao mundo e derrotaram os deuses do submundo. Entendem agora? Este jogo da bola não é apenas um desporto ou uma forma de entretenimento, é o teatro da origem do mundo, a recriação das aventuras dos dois gêmeos, do Sol e da Lua. Não é maravilhoso? Oi, quase que levava com a bola na cara. Felizmente está a anoitecer. Nenhuma das equipas conseguiu marcar no arco de pedra e a partida terá de continuar amanhã. Sim, o jogo acabou, mas só por hoje. Uma partida pode durar até 2 semanas e, felizmente, somos apenas turistas de passagem e não temos de jogar até às últimas consequências. Esperem lá. Quem são aqueles homens pintados de azul? Ainda por cima vêm na nossa direção. Por que é que eu estou preocupado? Bom, não se assustem, ok? É que para os maias a cor azul está associada aos sacrifícios que fazem aos deuses e por isso é provável que aqueles simpáticos senhores de azul que vêm neste momento a aproximar-se estejam na verdade à procura de alguém para as suas cerimónias. Vêem o enorme balde de tinta azul e o pincel feito de pelos de animal? Aí vêm eles. Não se mexam, eu trato disto. É uma questão de ligar o meu tradutor automático, pô-lo a converter de português para maio antigo e...
Olá, acabaram de me dar uma pincelada azul. Estou a pingar tinta. E vocês também? Bom, tenho boas notícias. É possível que venham a assistir a um dos famosos sacrifícios humanos dos maias ao vivo e a cores, em primeira mão. Talvez até o possamos ver demasiado perto. Aqui está ele, o cenote sagrado. Limpem a tinta dos olhos e aproveitem para olhar em volta. É maravilhoso, não é? Estamos debaixo da terra. Por cima das nossas cabeças, uma enorme abertura redonda deixa-nos ver as copas das árvores e o céu de fim de tarde. À nossa volta, as paredes da caverna são feitas de rocha calcária que cintila à luz do sol e estão cobertas por plantas trepadeiras, musgo e flores coloridas. E cá em baixo vemos o cenote, um lago de água doce com 50 metros de diâmetro e 20 de profundidade, como se a natureza tivesse construído uma piscina natural ao longo de milhares e milhares de anos. Mas não estamos sozinhos, claro. À nossa passagem, centenas de maias de todas as classes sociais olham-nos com pasmo e horror, fazem-nos vénias e cantam-nos canções. Está ali o casal que conhecemos no mercado com as suas coroas cobertas de penas de quetzal. Olhem, e ali está o xamã que conhecemos no observatório, com os olhos revirados, dobrado sobre uma fogueira para onde atira pedaços de carne escura e folhas de uma planta qualquer. Quanto a nós, estamos cobertos da cabeça aos pés com uma densa tinta azul. Não há dúvida, devem pensar que somos guerreiros de uma tribo inimiga e vamos ser sacrificados a Kukulkan. Olhem para ali, por entre a multidão. Estão a ver aquele tronco de madeira com cerca de 1 metro de altura? É ali que deitam a vítima do sacrifício. Perfeito! Olha, ali vai uma. Podemos assistir. Reparem como aquele homem, pintado de azul, como nós, é deitado de costas sobre o tronco. A seguir, 4 sacerdotes, também de azul, puxam-lhe pelos pulsos e pelas pernas para garantir que não foge. E a seguir, aquele sacerdote, coberto de penas coloridas, com uma coroa em forma de jaguar e uma faca negra de obsidiana, diz algumas palavras, levanta a lâmina e... Sim, é impressionante. É até bastante violento. Mas percebam que para os maias apaziguar os deuses não é negociável. E aqui está um motivo porque não vos deixei comprar água àquele vendedor do mercado. O corpo da vítima agora é levado à força de braços até à margem do lago e atirado para dentro das águas. E agora irão buscar a próxima vítima, o próximo sacrificado. Quem será? Esperem, o sacerdote apontou para mim. E os homens de azul estão a agarrar-me pelos ombros e a levar-me até ao tronco. Vamos manter a calma, sim? Não vos vai acontecer mal nenhum. Quanto a mim, deitam-me sobre o tronco, de barriga para cima, e consigo ver à minha frente a abertura do cenote e as primeiras estrelas a despontar no céu à medida que o sol se vai pondo. Agora sinto alguém a puxar-me pelos pés e pelas mãos. O peso do meu corpo recai sobre as minhas costas e a minha pele sente o troco de madeira peganhento. Deve ser o sangue da vítima anterior. Quanto a vocês eu não sei, mas por mim podemos ir andando. Ao contrário destes pobres coitados, podemos chamar pela nossa máquina e voltar ao conforto das nossas casas. Alguém se importa de vir até aqui e carregar aqui neste botão do meu relógio? Estou com as mãos presas, eu não consigo chegar-lhe. O sacerdote começa a falar, a sua voz ecoa pelas paredes do cenote. Agora está lentamente a levantar a faca, com os olhos postos na minha barriga. A sério, alguém pode vir carregar no botão, por favor? O sacerdote tem a faca atrás da cabeça. Eu acho que vai mesmo matar-me. Alguém corra até aqui, carregue no botão e... muito obrigado. Por momentos achei que iam deixar-me ser sacrificada com Kukulkan, a serpente emplumada. E por mais que adore a civilização maia, não queria nada que esta fosse a nossa última viagem.
Enquanto limpamos os litros de tinta azul do corpo e em jeito de despedida, dou-vos algumas sugestões de souvenirs para levar à família. Uma pequena bola de resina. Imaginem um berlinde semi-transparente e leve, com um furo de um lado ao outro. Os maias acreditavam que o estrabismo era sinónimo de alto estatuto social e, para o provocar, os pais penduravam pequenas bolas de resina aos cabelos dos bebés, mesmo ao nível dos olhos, forçando a criança a focar-se no objeto e, por isso, a entortar os olhos. O presente perfeito para o jovem casal a caminho do primeiro filho. Cabeça em resina. Depois de morrer, os corpos dos líderes políticos e religiosos da cidade de Mayapan, perto de Chichén Itzá, eram cozidos na fogueira para arrancar a carne dos ossos. O crânio recebia um tratamento especial. Depois de devidamente limpo, era-lhe aplicada uma camada de resina, devidamente moldada para se assemelhar às feições da pessoa em vida. A prenda perfeita para aquele amigo com gostos mais macabros. E, finalmente, um pequenino tubo feito a partir do fémur de um veado. Pensem nele como uma seringa de osso. Os maias usavam este dispositivo para fazer enemas. Mais precisamente, bombeavam substâncias alcoólicas ou alucinogénias diretamente no cólon para acelerar a sua absorção pelo corpo. Eram capazes de tudo para chegar a estados alterados de consciência o mais depressa possível. E com estas sugestões, caros turistas do tempo, voltamos a ligar a nossa máquina do tempo e regressamos a 2024. Mas juntem-se a nós, em breve, para a próxima viagem. Turista do Tempo é um programa da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts e narrado por Renato Rocha. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues e identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa.